Eu quero inicialmente prestar duas homenagens, uma que faço com regozijo e outra que faço com pesar. A primeira que faço com regozijo é a atleta brasileira, a judoca brasileira Rafaela Silva, que acabou de ganhar a primeira medalha de ouro das Olimpíadas que o Rio de Janeiro cedia. Acabou de ganhar, agora há pouco tempo. Era uma sofreguidão do Brasil inteiro à espera da primeira medalha de ouro, pois a judoca Rafaela acabou de ganhar para fazer a alegria dos brasileiros. Nós saímos daquela faixa de só ter medalha de prata ou medalha de bronze e nós ficamos no patamar, graças a Rafaela, do patamar já da primeira, no segundo dia de Olimpíada, já da primeira medalha de ouro concedida, conquistada. O segundo registro que faço é de pesar, secundando a palavra balizada do senador Ronaldo Caiado, que médico ortopedista, que conheceu como eu conheci o Dr. Ivo Pitangui, presta aqui a homenagem que eu prestei através do meu Facebook a um médico que muitos entenderam como um cirurgião plástico, mas que o mundo aprendeu a reverenciar. Eu me lembro, eu era menino, no Rio de Janeiro, e ouvia falar de Christian Barnard, um médico sul-africano que fez o primeiro transplante de coração do mundo. Depois vieram Zerbini, Jatene no Brasil, que fizeram escola e hoje fazer transplante de coração é mais ou menos lugar comum. Christian Barnard foi a referência, depois vieram os outros. Na cirurgia plástica, a referência como Christian Barnard é Ivo Pitangui. Aqui eu conheci. Eu era menino e meu pai era presidente do IPASE, e o IPASE tinha o controle do Hospital dos Servidores do Estado no Rio de Janeiro. E um dia eu devia ter meus 15 anos, 16 anos, não mais do que isso. Toca a campainha da minha casa e entra uma figura que eu não conhecia e que se apresentou. Era Ivo Pitangui, vinha fazer uma visita. Eu encontrei Dr. Ivo Pitangui em algumas poucas oportunidades, mas ouvia muito falar da ação de Dr. Ivo Pitangui, não como cirurgião plástico de celebridade, mas como um homem que na Santa Casa de Misericórdia fazia a escola da recuperação dos queimados de graça. E a medicina que ele praticava era a medicina dos gênios, das pessoas acima, muito acima da média. E por essa razão é que ele, que foi uma personalidade reverenciada pelo mundo inteiro, adquiriu o prestígio dos brasileiros, pelo fato dele ter sido, sim, um grande cirurgião plástico, mas um homem voltado também para o desenvolvimento científico da medicina, na recuperação de pessoas que, por uma razão ou por outra, eram portadores de deficiências, de defeitos, e que pela sua maestria e pela maestria dos seus seguidores voltaram a ter uma atividade normal. Fossem queimados, fossem pessoas com deficiências de aleijão, fossem o que fossem. Foi-se com a morte de Ivo Pitangui um pedaço do prestígio brasileiro. Aqui muito se falou da abertura da Olimpíada. As personalidades do Brasil, tipo Guga, tipo o nosso atropelado nas Olimpíadas de Atenas, tipo Gisele Bündchen, se apresentaram ao mundo inteiro. Pitangui era uma referência do Brasil perante o mundo e tinha toda a condição de se apresentar perante o mundo como um homem que ajudava a fazer com que o Brasil tivesse a imagem que merece ter no contexto internacional das nações. Mas, senhor presidente, o que eu queria mesmo hoje era cumprir um compromisso que eu anunciei semana passada. O meu estado, o Rio Grande do Norte, pela capital e pelo interior, vinha sofrendo
ataques sistemáticos de bandidos que, sob o comando de uma organização criminosa lotada, sediada em presídios do meu estado, vinha promovendo a desordem na capital e no interior, a queima de ônibus, queima de patrimônio público, depredação de agências bancárias, queima de veículos particulares ou veículos públicos, queima até de estações de radiocomunicação, e a intranquilidade reinante em decorrente, por exemplo, de trabalhador se locomove em ônibus, e os ônibus estavam sendo queimados um atrás do outro. E foi preciso que a Guarda Municipal ou instrumentos de segurança passassem a comboiar os ônibus para transportar trabalhadores que iam e vinham do seu trabalho, levando à paralisia da atividade econômica no meu estado e levando à intranquilidade a milhares de lares na capital e no interior. Eu, desde o primeiro momento, me solidarizei com o governador, me coloquei à disposição, fiz alguns contatos com ministros de Estado e o que é fato é que a Força Federal chegou no meu estado, 1.200 homens da Marinha e do Exército, e a chegada desta Força Federal de contingente do Exército e da Marinha fez com que a ação predatória dos malfeitores, dos bandidos comandados a partir das penitenciárias tenha cessado. Só que o meu temor, presidente Paim, senadora Rosa de Freitas, é que esse cessar de hostilidades seja temporário, até porque o que é preciso é reforçar e matar o mal pela raiz, é reforçar as deficiências que geraram o conflito entre o aparelho de segurança do Estado e o aparelho dos bandidos, para que o Estado se sobreponha em matéria de organização à organização criminosa. É preciso que isso aconteça para que, passado um mês ou 15 dias ou um mês e meio de presença das Forças Armadas no meu estado, não volte tudo ao que há uma semana atrás intranquilizava a capital e o interior do meu estado. Dando uma contribuição para que o sistema prisional do meu estado e a origem de muito do banditismo que ocorre no meu estado e nos estados do Brasil todo possam ter instrumentos financeiros de combate, é que eu preparei, assinei e encaminhei à mesa do Senado 2 projetos de lei. Eles estão prontos e encaminhados. Um deles é o projeto de lei do Senado número 304, de 2016, que destina aos municípios do Brasil, no mínimo 70% dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas. Esse Fundo Nacional Antidrogas existe, só que ele é aplicado pela União. E o tráfico de drogas não está na União, o tráfico de drogas está nos municípios, que não têm recursos para aplicar no combate ao tráfico de droga. Os municípios são hoje unidades da federação quebrados e convivem com a consequência do tráfico de drogas, que é o banditismo, que são assassinatos, que é a inquietação dos municípios do Brasil em todos, do mais pobre ao mais rico, do menor ao maior. Então, este projeto de lei, o de número 304, destina, na medida em que ele seja aprovado, 70% dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas para os municípios, num critério de distribuição proporcional ao Fundo de Participação dos Municípios do Brasil, para que estes recursos possam chegar às prefeituras e as prefeituras, mediante o estabelecimento de procedimentos prévios, possa exercer uma política eficiente de combate ao tráfico de droga, que é a raiz de muitos dos problemas de violência e de banditismo que aflige o Brasil inteiro, de norte a sul e de leste a oeste. O segundo, que é a raiz do problema no meu estado nesse momento, é o regime prisional. São as penitenciárias superlotadas, é o controle de penitenciárias pelos bandidos. E o governo do estado, do meu estado, do Rio Grande do Norte, estabeleceu um sistema de eliminação
do funcionamento de telefonia celular dentro das penitenciárias. Ou seja, estabeleceu o bloqueio dos telefones celulares. E desse bloqueio resultou o quebra-quebra, o incêndio, a depredação de prédios públicos e privados que estão em processo de combate e que levaram a Força Nacional, com 1.200 homens do Exército e da Marinha, para se plantarem, principalmente na capital do meu estado, para tentar equilibrar o que ocorreu, pelo menos circunstancialmente. O meu receio é que a Força Nacional saindo, o banditismo volte. Então, este projeto objetiva a que o Fundo Penitenciário Nacional, que é um fundo que existe a partir do recolhimento de impostos e que é depositado em conta específica e comandado pelo Ministério da Justiça, esse fundo possa ser descontingenciado para ser aplicado em estados em regime de calamidade pública ou em regime de emergência, onde situações como a do estado do Rio Grande do Norte se instalem, como é o caso do que aconteceu no meu estado por deficiência do sistema prisional. Se você não tiver recursos para fazer um sistema prisional na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, no Amapá, em Roraima, você pode ter a repetição dos lamentáveis incidentes que ocorreram e que vitimaram algumas pessoas no meu estado e que trouxeram a absoluta intranquilidade ao meu estado. Então, este projeto de lei, ele faz com que o Fundo Penitenciário Nacional que existe possa ser usado e deva ser usado em caso de decretação de estado de calamidade pública, como ocorreu no meu estado, por situações de insegurança patente, clara, evidente e reconhecida. E, a partir daí, com recursos desse fundo, você possa estabelecer um processo de combate ao regime de insegurança motivado por razões como as que eu estou acabando de colocar. No caso, tráfico de drogas, no outro caso, sistema prisional ineficiente ou prisões entupidas, com perda de controle por parte da gestão do aparelho de segurança pública dos estados. Um segundo ponto, senhor presidente, que eu quero abordar. Durante esse período de convenções, eu andei o meu estado, fui às regiões quase todas. Não visitei todos os municípios, mas visitei muitos municípios. E fui algumas vezes à região do Mato Grande. A região do Mato Grande, presidente Paim, é a região do meu estado onde se está implantando um dos maiores parques eólicos do Brasil. Para Vossa Excelência ter uma ideia, Itaipu produz 12 mil megawatts de energia elétrica. Os parques eólicos do meu estado vão produzir, quando eles estiverem maduros e o processo de investimento é progressivo e contínuo, uma Itaipu e meia. É absolutamente incrível. E se Vossa Excelência for ao meu estado e for à região salineira, a região do Mato Grande, a região do Siridó, Vossa Excelência vai ver coisas inacreditáveis, barreiras inteiras de cataventos, de torres de geração de energia eólica, maciçamente colocadas uma ao lado da outra, já produzindo muita energia elétrica que, graças à cobrança que fizemos dessa tribuna, está sendo transportada porque as linhas de transmissão finalmente ficaram prontas. E as torres estão produzindo energia elétrica de manhã, de tarde e de noite, energia limpa, energia que não custa nada, a não ser o regime de concessão e privatização e leilões que oferecem espaço físico para que, com o vento, que é uma dádiva que Deus deu ao nosso território potiguar, você tem a geração de energia elétrica renovável, limpa, absolutamente ecológica e que produz renda para muita gente e desenvolvimento para o Brasil inteiro. Sobre isso é que eu quero falar. Eu tive a curiosidade de procurar alguns proprietários das áreas onde estavam instaladas, onde estão instalados os postes que sustentam as hélices que produzem energia elétrica nos parques eólicos. São cataventos enormes, muito grandes, que estão fincadas em cima de terreno que pertence a alguém.
esse alguém está recebendo royalty dos ganhadores dos leilões, estão vivendo bem e o produto destes royalties eles estão reinvestindo na própria terra. É uma terra árida, esses cataventos estão numa região extremamente seca, onde se você perfurar poço vai encontrar água de profundidade e pode produzir o milagre da irrigação na medida em que existe a capital. Eu digo isso porque os proprietários das terras já estão se beneficiando desses royalties. Mas eu passei pela região e esta região é uma região onde existem dezenas, para não falar em centenas de assentamentos. Os assentamentos são terras que pertencem ao INCRA, são terras que foram desapropriadas, pagas pelo INCRA, que assentaram, o INCRA assentou colonos, que já tem o seu pedaço de terra definido, na área de propriedade, entre aspas, dele, com a área de expansão definida como área de expansão para a utilização por ele e as áreas comunitárias. Só que eles não têm o título da terra. Como os proprietários que têm o título da terra e permitiram que os leilões ganhos pelas empresas instalassem os cataventos das suas terras mediante um contrato que foi assinado, que destina a eles proprietários um royalty gordo, que faz com que a população se capitalize e possa fazer investimentos numa terra árida para multiplicar a produção, é que eu quero trazer a esta casa a ideia que tive e que vou colocar em prática através de um projeto de lei. Os assentamentos pertencem ao INCRA, que pagou a desapropriação da terra. Nos assentamentos estão já instalados muitos colonos, centenas, milhares na região do Mato Grande de colonos, que tem um pedaço de terra delimitado como terra deles, destinada a eles, que tem a área de expansão já definida para eles e tem a área comunitária, só que não tem o título da terra. Se tivessem o título da terra, eles estariam tendo esta renda agregada que iria possibilitar em muito a multiplicação da perspectiva de futuro para aquelas famílias. Pode-se fazer a consideração, mas a propriedade só pode ser outorgada na medida em que você faça a emancipação do projeto. Nada mais apropriado para a emancipação do que você oferecer líquido e certo a oportunidade de uma renda adicional segura. Na medida em que você dê o título de terra a pessoas que estão ali já há vários anos, que ocupam uma terra que tem potencial eólico comprovado e que, instalado o catavento, vai possibilitar a que ele tenha uma renda adicional que nunca imaginou ter e que, com a renda adicional, poderá desenvolver a perfuração de poços ou a exploração da terra com a agricultura. O que é preciso? Que o INCRA antecipe a titulação dessas terras. Eu vou tomar a iniciativa de conversar com o ministro Osmar Terra, levando para ele, até porque eu estou consciente de que essa providência, no Brasil inteiro, porque não é só no Rio Grande do Norte que existe esse potencial, no Ceará existe, na Bahia existe, no Rio Grande do Norte existe, no Brasil inteiro existe. E na medida em que você possibilite a antecipação da emancipação de assentamentos rurais com uma renda decorrente de um potencial da terra, você está acelerando a capacidade de pessoas de gerarem a sua própria sobrevivência e de gerarem desenvolvimento. O que falta? O título de propriedade da terra. Só isso. O que custa ao INCRA dar o título de propriedade da terra e facilitar todo um processo de desenvolvimento que, em última análise, é o objetivo da reforma agrária. Nada mais lógico, nada mais razoável. E isso depreendi das conversas que tive andando agora pela região e vendo as centenas de cataventos. Só que isto pode se espalhar para o Brasil inteiro. E esta
esta ideia. Assim como eu estou anunciando a entrega desses 2 projetos, eu vou preparar um projeto depois de conversar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vou conversar com o ministro para tentar colocar em prática uma ideia que só terá benefícios para pessoas que são pobres, necessitadas e que merecem uma oportunidade de futuro, não por esmola, mas pela oportunidade que lhes seja dada de empreendendo e com recursos que a natureza lhes pode dar, construírem um futuro melhor para si e para suas famílias. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, com agradecimentos pelo tempo que me foi destinado.